a empresa ela nos contactou para tentar entender um pouco como é que ela conseguiria gerar novas moléculas que fossem realmente ótimos candidatos de medicamentos. A gente vai entrar aqui. Eu mostrei para vocês quase agora como é uma pipeline para o desenvolvimento de medicamentos de uma forma clássica. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz aqui na Ictus. Normalmente, eu tinha mostrado para vocês, a gente começa aqui, a gente está aqui na parte dessas moléculas, a gente vai sintetizar e purificar, a gente vai fazer a análise biológica das moléculas, a gente vai estudar o SAR e depois a gente sintetiza novas moléculas. Agora é tudo diferente. Quando os clientes eles contactam a gente, eles já têm informações sobre a atividade biológica de moléculas deles. Porque se eles estão nos contactando, eles não querem, eles não podem simplesmente dizer, eu quero uma molécula nova para isso. Não, eles já têm uma problemática, eles já têm várias moléculas, milhares de moléculas que foram sintetizadas, mas que eles não conseguem encontrar boa molécula para ter uma boa atividade biológica. Então, a gente já tem um dataset inicial, que é um dataset que cada linha eu vou ter uma molécula diferente e cada molécula eu vou ter as atividades biológicas diferentes para essa molécula. O que a gente faz aqui na Ictus é que, primeiramente, a gente vai limpar esse dataset, a gente vai estudar o SAR dessas moléculas, a gente vai desenvolver modelos que é SAR, que a gente chama aqui de modelos de machine learning, mas basicamente são modelos que é SAR, podem ser 2D ou podem ser 3D, e a gente vai desenvolver esses modelos. Quando a gente tem modelos com as performances satisfatórias, o que quer dizer isso? Que os modelos a gente está acreditando, a gente acredita nesses modelos, que o poder de previsão desses modelos ele é consideravelmente elevado, a gente vai usar a inteligência artificial da gente para desenvolver, para nos propor novas moléculas a partir das moléculas do dataset inicial, porque ele vai ser treinado a partir dessas moléculas. E ele vai começar a pensar em novas proposições que não existem nesse dataset inicial aqui. Então, é aqui que começa a história, porque ao mesmo tempo que o nosso modelo está gerando essas moléculas, ele está nos propondo essas moléculas, ele está também analisando se essas moléculas elas são preditas positivas, ativas ou inativas, de acordo com os modelos QSAR que a gente desenvolveu. Então, é tudo ao mesmo tempo. A gente desenvolveu o modelo QSAR, quando a gente desenvolver o modelo QSAR, a gente vai usar agora o gerador de moléculas. Então, eu gero uma molécula nova. Quando eu gerei essa molécula nova, eu vou ver qual é a previsão da atividade dessa molécula com o nosso modelo. Se a previsão ela é boa, a gente já vai guardar essa molécula para propor para o nosso cliente. Se ela é ruim, a gente descarta. Isso tudo é automático. No final desse ciclo de geração, o ótimo dessa parte da inteligência artificial é que ela aprende. Se essa molécula ela foi predita positiva, o gerador vai dizer, eita, ela é predita positiva. Então, eu tenho que gerar moléculas que são próximas desse espaço químico aqui. Se eu tivesse gerado uma molécula que era negativa, que era inativa, o que é que ia acontecer? O gerador ele ia se dar conta que ele não ia mais gerar moléculas, que ele não ia mais propor moléculas próximas desse espaço químico. Porque esse espaço químico aqui está propondo moléculas que são inativas. E esse espaço químico aqui está propondo moléculas que são ativas. Então, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar próximo de onde tem essa proposição de moléculas. Então, quando a gente tem essa lista de moléculas que tem uma boa previsão, a gente vai enviar para o cliente vai sintetizar essas moléculas, vai fazer a atividade biológica dele e vai enviar para a gente novamente essas novas moléculas com a atividade biológica. Assim, a gente vai avaliar a performance do nosso modelo e a gente vai construir novos modelos e gerar novas moléculas, até que a gente consiga propor novos medicamentos. Aqui na Ictus, por enquanto, eu acho que, se eu não estou enganado, nós já temos 3 ou 4 proposições de patentes, graças a essas colaborações que a gente teve com a indústria farmacêutica. Então, aqui, vou mostrar para vocês agora o caso cliente que a gente teve, que foi com a indústria CRV. Essa indústria, ela, como eu disse para você, ela nos contactou porque ela estava tendo um problema de encontrar uma boa molécula que fosse um bom candidato ao medicamento. Agora, um ponto que vocês têm que entender é o seguinte. Essa empresa estava fazendo o que a gente chama do lead optimization. No estágio do lead optimization, ela estava no late stage, no último estágio do lead optimization. O que isso quer dizer? Que eles já encontraram uma molécula
que é muito boa para a atividade biológica principal. Essa molécula agora, ela já teve muitas características, muitas atividades farmacocinéticas que têm um bom perfil, ou seja, a molécula tem uma boa atividade para o alvo principal, e essa molécula ela também tem uma boa atividade, por exemplo, ela tem um bom metabolismo, ela tem uma boa estabilidade, ela tem um bom clearance, ela é permeável, mas ela vai ter algum problema, por exemplo, de cardiotoxicidade, ou ela vai ter um problema de seletividade, sabe? Então, essa molécula, eles estão muito próximos de desenvolver o candidato de fármacos ideal para ir para a etapa clínica. Eles estão muito próximos disso. Então, aqui a CRV, eles nos contactaram quando eles já tinham sintetizado 880 moléculas e eles tinham 11 atividades biológicas diferentes. E nenhuma dessas moléculas elas estavam sendo ativas para as 11 atividades biológicas ao mesmo tempo. Então, é esse o ponto-chave. O que é que você tem que entender? Aqui nessa imagem, cada uma das atividades, cada um dos objetivos de CV, ele está sendo representado como uma linha, uma seta diferente, uma flecha diferente. Então, a gente tem que encontrar aqui qual é o espaço que, ao mesmo tempo, a gente vai estar conseguindo ser ativo em todas essas atividades ao mesmo tempo. Então, seria aqui esse ponto aqui, desculpa, seria esse ponto aqui, que seria normalmente, hipoteticamente, claro, não é nada matematicamente provado, provado nesse gráfico, mas aqui seria essa zona onde nós teríamos todas as atividades biológicas sendo ativas, todas as atividades sendo ativas ao mesmo tempo. Então, essa é a nossa problemática no início do projeto. Então, o que é que a gente faz? Aqui é só uma análise, primeiramente, de quando nós tivemos esse dataset inicial, para essas 11 atividades, a gente observou como era a distribuição dos dados para cada uma dos objetivos. Então, aqui a gente tem a atividade principal, que a atividade principal a gente viu que entre a primeira molécula e a molécula 780, isso quer dizer o quê? Entre o primeiro dia que eles sintetizaram uma molécula e a molécula que eles sintetizaram, a molécula número 780 que eles sintetizaram, a atividade dela estava aqui em torno de 60%. Aqui, entre a molécula 780 e 830, eles baixaram um pouquinho a atividade. Mas quando eles baixaram essa atividade aqui, eles aumentaram a atividade para 5-HT2B. E eles aumentaram também a atividade, por exemplo, para aqui, microsomos de ratos. Em comparação, claro, à primeira atividade. Mas, quando a gente está entre a 780 e 830, aqui eles abaixaram, aqui eles abaixaram para o CACO2, eles também abaixaram para o D1, eles também abaixaram para o CACO2 efluxo, etc. Então, vocês podem ver que eles aumentam a atividade para uns alvos, como por exemplo esse aqui, e eles estão diminuindo para uns outros, como a atividade principal, o CACO2. E entre 830 e 881, a gente pode ver que eles aumentam para para microsomos em ratos e humanos, e eles vão diminuir ainda mais para várias outras atividades. Então, esse é o problema. Cada vez que eles estão aqui, entre a molécula 1 e a 780, eles entenderam um SAR das moléculas. Só que o SAR que eles entenderam não é válido para todos os objetivos que a gente tem aqui. Ele é válido, por exemplo, para o 5-HT2B. Para esse alvo aqui, eles entenderam muito bem o SAR, porque eles conseguiram, entre a molécula 780 e a 830, aumentar a atividade. Então, quer dizer que o SAR foi bem entendido. Só que quando eles aumentaram a atividade dessa, eles reduziram das outras. Então, esse é o problema que a gente tem num caso real de química medicinal. Em seguida, aqui, só para mostrar para vocês como era o melhor composto que eles tinham no dataset inicial. Em verde, a gente colocou aqui as atividades que eles tinham que são positivas, que são realmente ativas.
Aqui a gente tem a atividade principal, a gente tem alfa-1, a gente tem o canal de cálcio NAV 1.2, a gente tem células ERG, etc. E a gente tem aqui duas atividades que estão negativas. A gente tem o efluxo e a gente tem a permeabilidade. Essas duas atividades aqui, essa molécula não está sendo ativa. E a gente consegue observar aqui um pouquinho como é que é a molécula. A gente não vai entrar no detalhe de como é a molécula quimicamente, isso não nos interessa agora. Mas, enfim, isso é mais a questão da análise de SAR, análise a data analysis, etc. E a gente pode ver aqui também que aqui foi só para representar para vocês um pouquinho do que a gente acabou de falar no histograma. Que aqui a gente tem essa molécula 435, que a molécula 435, ela estava boa para essas 6 primeiras atividades. 6 não, desculpa. 8 primeiras atividades. 9. E aqui ela estava ruim para essas duas atividades. E aqui a gente tinha a molécula 550, que eles conseguiram agora dar uma boa atividade para o CACO2 efluxo, mas quando eles deram essa atividade, eles perderam aqui. Em seguida, eles conseguiram de novo dar uma boa atividade para o CACO2 aqui na molécula 550, mas eles perderam aqui agora no HLM, continuando a mesma. Aí eles disseram, eita, agora vamos tentar resolver essa. Quando eles resolveram essa daqui, eles perderam outra. Aí, de novo, vamos tentar resolver uma outra atividade. Só que aqui eles perderam tudo. Eles continuaram sendo ruins em HLM e eles perderam agora de novo em HT2A. E na última etapa, quando eles fizeram uma outra para resolver esses dois pontos aqui, quando eles entenderam o SAR dos dois, aí eles perderam agora aqui de novo no CACO. Então, vocês conseguem ver aqui que é esse quebra-cabeça. Toda vez que eu entendo o SAR, que eu digo, agora vai, porque eu entendi agora como é que eu posso melhorar essa atividade, ele perde em outro, sabe? Então, aqui, o que é que a gente fez aqui na Ictus? Fazendo exatamente a tecnologia que a gente explicou para vocês, a gente usou esse modelo generativo, dando smiles, a gente propôs essa pipeline que eu tinha explicado para vocês, utilizando o modelo QSAR, os 11 modelos QSAR, a gente conseguiu propor 150 novas moléculas, que entre essas 150 novas moléculas, eles sintetizaram 11 moléculas e eu vou mostrar para vocês o resultado. Mas aqui, só para explicar para vocês, segundo os modelos da gente, porque cada uma das atividades de Servier, do projeto Servier, vai ter o seu modelo QSAR independente. Então, para a atividade principal, eu vou ter um modelo QSAR. Para a atividade 5HT2A, eu vou ter um modelo QSAR. Para o 5HT2B, eu vou ter um modelo QSAR. E assim para cada uma das 11 atividades aqui do Servier. Então, no final, a gente vai ter só as moléculas, a gente só vai enviar para o cliente as moléculas que foram preditas ativas para todas as atividades ao mesmo tempo. Não é só para uma, é para todas as atividades ao mesmo tempo. Então, normalmente, a gente já vai conseguir reduzir a quantidade de moléculas que o cliente vai testar para encontrar uma boa molécula. E também a gente já vai dar uma noção para o cliente de como fazer essa junção de diferentes modificações para conseguir ter uma atividade para todos os objetivos ao mesmo tempo. Aqui é o mesmo histograma, só que agora, para mostrar para vocês os 3 primeiros pontos. Aqui a gente tem primeiro a molécula 1 a 780, em seguida a gente tem da 780 a 830, depois a gente tem 830 a 881, e agora a gente tem as 11 moléculas finais da gente. A gente pode ver que para a maior parte das atividades, a gente aumentou em relação ao que eles conseguiram fazer. Então, ao mesmo tempo, a gente já conseguiu aumentar aqui para 9 atividades. A gente reduziu para 2 aqui, a média. Só que vocês vão ver aqui que a gente conseguiu propor entre as moléculas, entre as 11 moléculas que eles sintetizaram, das 150 que nós mandamos, a gente conseguiu propor uma molécula que estava sendo ativa para todas as atividades ao mesmo tempo. Então, isso quer dizer que o quê? Eles sintetizaram antes 880 moléculas. E conseguiram, a melhor molécula deles tinha um perfil de atividade que ela era ativa para 9 objetivos sobre os 11 que eles queriam. E a gente conseguiu, com 11 moléculas,
propor uma molécula ativa para todas as atividades ao mesmo tempo, que é essa molécula que eu apresento aqui para vocês, que resolveu o problema da permeabilidade e do efluxo. Entre as outras moléculas que nós enviamos para a Servier, eles também encontraram outras moléculas, por exemplo, 9 sobre 11, que eram moléculas que eles já tinham no dataset inicial, a gente conseguiu propor para eles 4 dessas moléculas. A gente conseguiu propor para eles moléculas que estavam quase lá, 10 sobre 11. E aqui, o mais interessante é que a gente consegue ver proposições de novidades, de novas modificações químicas que eles não tinham no dataset inicial. Então, isso quer dizer o quê? Que além da gente estar trabalhando com a informação, com grupamentos que são presentes no dataset inicial, o algoritmo ele vai propor novos grupos que ele não tinha visto ainda no dataset inicial, ou ele vai propor também grupos que, por exemplo, primeiramente estavam nessa posição, ele vai conseguir botar agora nessa posição aqui. Se ele acha que essa modificação ela vai ter uma atividade positiva, ele vai fazer isso e vai analisar com os modelos QSAR para ver se essa modificação ela é realmente positiva ou não. E assim é que a gente obtém, por exemplo, essas moléculas aqui, ativas. Aqui é só uma outra forma de observar isso, para vocês verem que aqui entre as moléculas 0 e 200, 200 e 400, 400 e 600, 800, acima de 800, que vocês veem que aqui é o número de objetivos que as moléculas estão sendo ativas ao mesmo tempo, o número de atividades. Aqui é 11 atividades ao mesmo tempo. A molécula está sendo ativa para os 11 atividades que eles querem. E a gente vê que nossas moléculas elas estão aqui. As moléculas de CRV, as 880 moléculas deles, elas estavam aqui nessa zona, com no máximo até 9 atividades. E nós, com 11 moléculas, conseguimos já dar esse aumento dessa proporção de atividade.